Mas eu os convido à leitura da palavra para a nossa meditação nesta manhã. Nosso texto está em 1 Samuel, capítulo 17, verso de 1 a 11, que é o texto bastante conhecido nosso, da igreja, daqueles que estudam a palavra do Senhor. Capítulo 17 de 1 Samuel, verso de 1 a 11. Leiamos a palavra do Senhor. Ajuntaram-se os filisteus, as suas tropas, para a guerra, e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, e Éfes-Damim. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Estavam esses num monte do lado da Além, e os israelitas no outro monte do lado da Quém, e entre eles o vale. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, de altura de 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 siclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste de sua lança era como um eixo de tecelão, e a ponta da sua lança de 600 siclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: para que saís, formando vós uma linha de batalha? Não sou eu filisteu, e vós, servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse ainda o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Vamos orar. Pai querido, que bom estarmos na tua casa, agora, Pai, com temor e tremor diante da tua palavra. Pai, nós sabemos que quando nos aproximamos da tua palavra, com corações sinceros, o Senhor tem uma mensagem muito especial para transmitir aos nossos corações. Pai, nos submetemos à direção exclusiva do Teu Espírito Santo, aquele que nos ilumina para entendermos a Tua palavra. Pai, fala conosco nesse momento. Pai, visita o coração do Teu servo e da Tua igreja nesse momento. Pai, visita aqueles que estão conosco pelas redes sociais, que sejam visitados pelo poder, pela graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo. Te adoramos, ó Pai, te bendizemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, analistas militares dos Estados Unidos dizem que atacar a mente do inimigo hoje é uma das principais estratégias dos exércitos modernos para pegar o adversário desprevenido. E dizem que a guerra psicológica, que vai ser o nosso assunto nessa manhã, é capaz de derrotar o inimigo sem enfrentá-lo. Então, a guerra psicológica é muito usada nos dias de hoje, com muito planejamento, e ela traz o quê? Ameaças e outras técnicas que não são fáceis de combater. Qual o principal objetivo da guerra psicológica? Primeiramente, enganar. Segunda, intimidar. Terceira, desmoralizar. Quarta, influenciar o pensamento e o comportamento do inimigo.
E essa guerra psicológica, queridos, ela existe desde os tempos bíblicos. Nós estamos diante de uma guerra psicológica, que é a guerra de Golias contra o exército de Israel. E sabemos que funcionou muito bem. Diz o texto que por 40 dias Golias chegava ali diante de Saul e todo o seu exército e fazia as ameaças. E falava, e falava, e falava. E qual era a reação de Saul e do exército de Israel? Espantaram-se e temeram muito. Até que aparecesse lá o pequeno Davi. Aquele que, movido pela fé no seu Deus Todo-Poderoso, não aceitou aquela pressão psicológica que o exército de Israel estava enfrentando. E hoje, queridos, trazendo para a nossa realidade, a maioria dos ataques de Satanás contra nós, principalmente contra a igreja do Senhor Jesus Cristo, são ataques psicológicos. Uma análise muito simples dos nossos dias, né? Por exemplo, câncer. Então, psicologicamente, ele é mais devastador do que fisicamente. A gente tem acompanhado alguns casos por esse Brasil afora, com irmãos de outras igrejas que compartilham com a gente. Quando se descobre esse diagnóstico, a pessoa fica apavorada. O psicológico dela vai lá embaixo. O físico não está tão definhado, mas o psicológico sim. Então, queridos, é importante para nós, como servos de Deus, vencermos as batalhas psicológicas. O crente precisa estar pronto, o servo de Deus precisa estar pronto para vencer essa batalha que Satanás levanta contra nós. E nós somos alvos de Satanás. Por quê? Ele quer destruir a igreja, ele quer destruir a sua família, ele quer destruir você. Ele quer levar você a não crer mais nesse Deus Todo-Poderoso, qual você confessou um dia, como seu único Deus. Então ele usa a guerra psicológica para tentar te abater. E nós vamos ver, queridos, nesse texto, vamos aprender com Davi como lidar com esses ataques psicológicos de Golias. E a primeira coisa que nós vamos aprender, que nós temos que tomar ciência da realidade. Verso 24 do nosso texto diz assim: todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiram de diante dele e temeram grandemente. Então, irmãos, o texto relata que Saul e todos os soldados do exército de Israel, ao verem aquele homem daquele tamanho, com aquele vozeirão, com aquela armadura pesada, e pesado no sentido literal mesmo, que era tudo pesado, né? Diz que eles fugiram de diante dele e temeram, e temiam grandemente. Então, como é que eles estavam vendo aquele homem? Como que Saul e o exército de Israel estavam vendo aquele homem? Fora da realidade. E diziam uns aos outros, verso 25, viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel. E quem o matar, o rei o acumulará de grandes riquezas, lhe dará por mulher a filha, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Eles estavam psicologicamente arrasados, tanto Saul quanto o exército. Cada vez Golias vinha e pressionava mais, cada vez pressionava mais. E estavam todos apavorados, né? E Saul, como é que via aquele homem? Como um soldado experiente, que lutou por toda a vida, que era muito forte, muito bem treinado. Veja o que Saul diz para Davi no verso 33, diz assim: porém Saul disse a Davi, contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro,
desde a sua mocidade. Queridos, diante dessa guerra psicológica de Golias contra Saul e o exército de Israel, todos se amedrontaram. Quer dizer, a guerra estava vencida, psicologicamente. Golias não precisou lutar. Então, psicologicamente, a guerra já era contada como vitória dos filisteus, até o momento em que Davi chega. E aquele pequeno adolescente, quase jovem, compreende a realidade. E pela fé no Deus Todo-Poderoso a quem ele servia, ele diz assim: Golias é apenas um filisteu. Golias é apenas um filisteu. Essa é a realidade. E o que o Senhor fala ao nosso coração dentro desse assunto? Davi, diz assim, verso 32, Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Como aplicar isso, queridos, às nossas vidas nos dias atuais? Diante das guerras psicológicas que nós temos sofrido, nós temos de ter uma visão da realidade. É apenas o inimigo. Faça como Davi, é apenas um filisteu. Ele não viu ali um gigante, ele não viu ali alguém invencível, mas ele viu apenas um guerreiro filisteu. Então, diante da guerra psicológica, talvez você está enfrentando, identifique o inimigo. Diga: é apenas um câncer, é apenas um obstáculo, é apenas uma pequena barreira. Olhe pela fé no Deus quem você serve. Não veja isso como um gigante. Não fique apavorado. Identifique o inimigo. A segunda coisa que o texto nos ensina é que aprendemos já com Davi que a primeira coisa temos de identificar o inimigo. E pense assim: é apenas aquilo que você está enfrentando agora. Não pinte como um gigante invencível, como Golias. A segunda coisa, queridos, que nós aprendemos com Davi é que primeiro, a ciência da realidade, né? É apenas um gigante. Em segundo lugar, ciência da identidade. Tome ciência da identidade. Verso 28 diz assim: então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir a esse filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? É o segundo lugar, tomar ciência da identidade do nosso inimigo. Primeiro você vai identificar: é apenas um inimigo. É apenas uma pequena batalha que eu vou enfrentar. E em segundo lugar, nós temos de tomar ciência da realidade, né? Saul e os soldados tinham uma compreensão distorcida da sua própria identidade. Quem era Saul? Saul era o ungido de Deus, um rei ungido. Quem era o exército de Israel? O exército também escolhido por Deus, o exército de Deus Todo-Poderoso. Essa era a identidade deles. Então, em primeiro lugar, descobrir a nossa própria identidade. Quem é você? Diante dessa pressão psicológica, desse ataque psicológico. Quem é você? Então nós vemos que eles ficaram aterrorizados e com medo daquele homem. E Golias, quando percebeu a situação, ele intensificou mais ainda aquele ataque. Irmãos, o inimigo percebe a nossa fragilidade e ele começa a atacar mais ainda. Nós tivemos essa semana algumas batalhas espirituais em termos de igreja. E a nossa igreja está numa fase de crescimento abençoadíssima. E o inimigo está bravo com isso.
Então ele começa com os ataques psicológicos. E então, queridos, nós precisamos cuidar da nossa vida espiritual. Então veja que Davi diz assim, ele é um mero homem, é um guerreiro. Quem é esse filisteu incircunciso que desafia o exército do Deus vivo? Veja onde está a força de Davi. Ele lembra a sua própria identidade, e a sua identidade é o Deus vivo. Você pode glorificar a Deus por isso? Qual é a sua identidade? Você é servo do Deus vivo. Você não é qualquer um. Você não é um coitadinho, uma coitadinha, desprezado, desprezada. Mas você é um servo, uma serva do Deus vivo. E quem é o seu inimigo? Apenas um guerreiro que já está derrotado pelo Senhor Jesus lá na cruz do Calvário. O Senhor Jesus esmagou a cabeça do nosso maior inimigo. Por isso você tem de, como Davi, saber da sua identidade. Quem sou eu? Eu sou servo do Deus Altíssimo. Eu fui comprado pelo sangue precioso do Senhor Jesus lá na cruz do Calvário. Gênesis 3,16 diz que da semente da mulher nascerá aquele que vai esmagar a cabeça da serpente. E o Senhor Jesus esmagou lá na cruz do Calvário. Próximo mês vamos comemorar isso na chamada Semana Santa. E você pertence a esse Deus que esmagou a cabeça do inimigo. Por isso, quando o inimigo te rodear, te cercar, te pressionar, fazer uma guerra psicológica contra você, diga para ele, eu sou servo do Deus Altíssimo. Eu sirvo a Jesus, que morreu lá na cruz do Calvário e que esmagou a sua cabeça no dia em que ele morreu na cruz do Calvário. E venceu todos os inimigos da igreja e de cada um de nós que fazemos parte da igreja. Então, queridos, nessa pergunta de Davi, quem é este filisteu incircunciso que desafia o exército do Deus vivo? Então Davi se lembra da sua identidade. Quem é você? Eu sou servo do Deus Altíssimo. Eu fui lavado, purificado, comprado pelo sangue precioso do Senhor Jesus. Isso antes da fundação do mundo. A segunda coisa que a gente aprende nessa resposta de Davi, a identidade do nosso Deus. É o Deus Todo-Poderoso. É o Deus que criou o universo. É o Deus que nos formou, como diz o Salmo 139. A nossa substância ainda informe no ventre materno, e ele já sabia todas as coisas. E a identidade do inimigo é apenas o inimigo. É apenas o inimigo. Estou acompanhando um caso de uma irmã muito querida de um outro estado do Brasil, onde eu tive a oportunidade de pastorear. Ela está também com câncer. Eu falei, bom, tem para ela. Eu falei, minha irmã, é apenas um câncer. É apenas um câncer. E eu contei para ela o testemunho do nosso querido presbítero Zé do Carmo ontem aqui na frente, dizendo que está totalmente curado do câncer. É apenas um câncer. E você, quem é? Você é um servo ou servo do Deus Todo-Poderoso. O Deus que conhece todas as coisas. Então essa é a identidade do inimigo, apenas isso. E a sua identidade, você é um servo do Deus Altíssimo. E chegamos ao terceiro ponto da nossa mensagem. Então a primeira coisa que tem de fazer diante de uma guerra psicológica, tomar ciência da realidade. O que está acontecendo? A segunda coisa que nós vimos é a identidade. Quem é o nosso inimigo e quem sou eu? E a terceira e última coisa, colocar a nossa confiança no Senhor. Golias era muito mais do que um leão, um urso. Davi havia matado quando pastor, ainda era pastor, lá no campo, vigiando o rebanho de seu pai. Ele havia lutado e matado um leão e um urso. Então, quando Davi olhou aquele gigante, falou, o Senhor me deu poder e força para vencer um leão e um urso, esse homem vai ser fácil também.
Por quê? O Deus em quem eu confio. Nós temos o link, mas eu sei quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso. Então, agora nós vamos colocar toda a nossa confiança nesse Deus maravilhoso. E muitas vezes, queridos, quando a nossa mente falha, nós devemos falar: Senhor, traz à minha memória as coisas maravilhosas que o Senhor fez já na minha vida. Davi lembrou: matei um leão e um urso. Quando o inimigo te atacar psicologicamente, traga à memória as bênçãos que você recebeu de Deus no passado. E é o mesmo Deus, ele não mudou. Ele não ia abençoar o Wagner há 10 anos atrás e hoje deixar de abençoar, né, Wagner? Mas ele continua sendo o mesmo Deus. Então, colocando a nossa confiança no Senhor. Versos 34 a 37, Davi diz assim: respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. E eu saí após ele, e o feri, e o livrei da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Esse incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso, ele me livrará das mãos desse filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, o Senhor é contigo. Irmãos, que testemunho maravilhoso para mim e para você. A confiança de Golias estava nas suas armas. Irmãos, se lembram do armamento de Golias? Então saiu arraial o filisteu, um homem guerreiro, cujo nome era Golias. Sua altura, pouquinho mais de 3 metros. Imagina um homem de 3 metros. Eu conheci em 1980, o homem mais alto do Brasil na época, chamava Emil Rached, era um jogador de basquete, 2 metros e 14. Ele sentado, ele era mais alto que eu em pé. Então, quando eu penso no Golias com 3 metros, a vida do Golias é maior do que o Emil. O Emil era um homem, um monstro. E de vez em quando ele ia lá no seminário jogar basquete com a nossa turma, que ele era jogador de basquete. Então, veja esse homem. Ele trazia na cabeça um capacete de bronze. Ele vestia uma couraça de escamas, também de bronze. Ele trazia caneleiras de bronze. Ele trazia nas mãos um dardo de bronze. A sua lança era como o eixo de tecelão. E a ponta da sua lança, 600 ciclos de ferro. Diante dele ia o escudeiro. Então, aquele gigante que estava criando aquela guerra psicológica contra Saul e o exército de Israel, ele confiava nas suas armas, na sua habilidade, naquilo tudo de bronze que ele tinha no corpo dele, cobrindo o corpo dele. No entanto, Davi confiava no Deus vivo. Veja que diferença. E você confiar naquilo que você tem em mãos, naquilo que você possui, e você confiar no Deus vivo, o Deus que é o Deus da sua vida. Versículo 38, 40 diz assim: Saul vestiu a Davi com sua armadura e pôs sobre a cabeça um capacete de bronze. Já começou a pesar a cabeça de Davi, né? Vestiu de uma couraça, começou a pesar o físico de Davi. Cingiu a espada sobre a armadura. Davi experimentou andar, pois jamais tinha usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca usei. Davi tirou aquilo de sobre si. Tomou seu cajado na mão, escolheu as 5 pedras lisas no ribeiro e as pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão. E lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Queridos, Davi olha para aquele homem e para aquela batalha com o coração cheio de fé. Ele é grande, ele tem uma armadura especial, ele é um guerreiro experiente, ele sabe lutar.
Mas ele olha para aquele inimigo como um inimigo do Deus de Israel, do Deus vivo. E isso enche seu coração de fé. Então, queridos, quando nós olhamos os nossos inimigos com os olhos da fé, nós vamos sentir a mesma coisa que Davi. É apenas um guerreiro. Eu estava agora de manhã orando e meditando nesse texto, e eu pensei assim, Davi, a hora que foi atravessar lá o riachozinho, né? O Senhor falou para ele, ó, aquelas 5 pedras ali são especiais, você vai pegar aquelas 5 pedras, não é qualquer uma não. Isso é minha mente, tá? A Bíblia não fala isso. E ele pegou aquelas 5 pedras. E o Senhor falou, eu vou ungir a sua funda. Para quem não sabe o que é funda, é o estilingue que a gente fala lá na roça, né? Que a gente usava quando criança para matar passarinho. E então ele pega aquelas pedras especiais, e eu creio que a primeira pedra que ele pega, Deus fala, é essa pedra que você vai pegar. E ele pega a pedra e coloca na funda. E o gigante filisteu, nós sabemos o que aconteceu. E Davi então continua dizendo assim, ele tem certeza que o gigante filisteu será derrotado e todo o seu exército. Verso 47, saberá toda essa multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, ele vos entregará nas nossas mãos. Fala isso para o seu inimigo. Você está sendo afrontado em alguma área da sua vida? Fala para o seu inimigo. Você já está derrotado. O Senhor vai te entregar nas minhas mãos. Porque o Senhor é um Deus que salva. E não com espada. A batalha espiritual a gente não luta com espada. O inimigo, como Golias, é muito mais forte do que a gente. A gente luta com a nossa fé depositada no Deus Todo-Poderoso. Você serve a um Deus Todo-Poderoso. Portanto, deve confiar nele. Alguns desafios para a gente encerrar. Satanás usa nossos sentidos físicos, como olhos e ouvidos, para acompanhar o medo em nossas mentes. Satanás não pode penetrar na sua mente nem no seu coração, e graças a Deus por isso. Mas ele fica te observando. Vê se você dá alguma pista para ele que você está com medo, que você está temeroso. Ele fica vigiando. Então, queridos, nós somos desafiados a lutar. E ele pega algo pequeno e faz isso se tornar muito grande aos seus olhos, através da guerra psicológica. Então, nesses momentos, queridos, nós temos de interpretar a situação pela palavra de Deus. Essa semana, uma irmã de uma outra igreja, que é uma ovelha muito querida, falou, pastor, eu preciso tomar uma decisão. Eu não sei o que fazer, por isso eu estou ligando para o senhor. Aquilo que o senhor falar, eu vou fazer. Eu falei, misericórdia, que responsabilidade. Ela falou isso para mim na terça-feira. Meu irmão, nós vamos orar até sábado. Sábado nós vamos nos encontrar. E o senhor vai dar uma resposta. Eu não sei. O que a irmã tem que fazer? Eu não sei mesmo. Porque quando eu não sei, eu falo eu não sei. Eu não fico enrolando e nem acho, nem penso, né? Ou eu sei dar a resposta, biblicamente falando, ou eu não sei. E nós fomos para o joelho. Ela, mais o marido, e eu aqui em São Paulo. E ontem à noite nós nos encontramos, lá em Calcaia do Alto. Ontem foi aniversário da nossa congregação, lá de 19 anos, eu tive o privilégio de pregar lá. E foi aniversário da nossa SAF, lá também fez o primeiro ano, primeiro aniversário. E essa irmã estava lá. E ela chegou um pouquinho atrasada, o culto já tinha começado, então quando terminou o culto eu olhei para ela e falei, e aí minha irmã? Ela falou, o senhor já me deu a resposta. O que eu tenho de fazer? Irmãos, é a luz da palavra que Deus vai nos fazer cada dia mais vitoriosos. Não é a respeito daquilo que eu penso, ou que você pensa, ou daquilo que eu acho, ou que você acha. Mas é a luz da palavra. Davi usa a palavra. Ele diz, o exército de Deus vivo
O Deus vivo está conosco. O Deus vivo entregou Golias nas nossas mãos. Então não permita que Satanás fique retalhando sua mente com guerrinhas psicológicas, que você serve ao Deus vivo. Satanás cria o impulso necessário para refletir ou retaliar os ataques psicológicos por meio de guerra espiritual. O que nós temos de fazer quando estamos sendo atacados? Qual a identidade do inimigo? Apenas um filisteu. Apenas um guerreiro filisteu. Qual a sua identidade? Você é servo do Deus Altíssimo. E nós somos filhos do Deus Todo-Poderoso. Então nós temos de crer nesse Deus. Temos de confiar nesse Deus. Lembrar daquilo que Deus tem feito na nossa vida. Das grandes coisas que Deus já fez na nossa vida. E a maior delas foi nos salvar em Cristo Jesus. Foi nos amar antes da fundação do mundo. Esse é o maior milagre. Então, quando nós lembramos dessas coisas, queridos, isso fortalece o nosso coração a confiar ainda mais nesse Deus Todo-Poderoso. Veja o que Davi diz no Salmo 103, verso 2. Louvai ao Senhor, minha alma, e nunca se esqueça de todo o bem que Ele te fez. Nunca se esqueça de todo o bem que o Senhor fez. E nesse momento de batalha, Ele não vai te abandonar. Então seja uma pessoa vitoriosa, através da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Coloquemos nossa fé em ação. Quem é o inimigo? Apenas um filisteu. Davi viu aquele gigante todo armado, todo paramentado, com vozeirão. É apenas um filisteu. Quem somos nós? Servos do Deus Todo-Poderoso. O que nós temos de fazer então? Colocar toda a nossa confiança nesse Deus Todo-Poderoso. Você está enfrentando, amado irmão, amada irmã, alguma guerra psicológica. Esse é o passo para a vitória. Não tem nenhum Golias que vai te derrotar. Porque você já é vencedor ou vencedora por meio do Senhor Jesus Cristo. Feche seus olhos. Vamos orar. Ô Pai, o Senhor conhece os nossos corações. O Senhor conhece as nossas deficiências, a nossa fraqueza. Pai, quantas vezes nós nos deixamos vencer por retaliações do inimigo, guerras psicológicas, e passamos a sofrer. Pai, nós aprendemos nessa manhã com teu servo Davi, que todo e qualquer inimigo, Satanás e todos os seus demônios já estão derrotados, porque nós servimos ao Deus Todo-Poderoso, Criador de todo o universo, Criador de todas as coisas. Nós servimos ao Senhor Jesus, que pagou o preço da nossa vitória com seu sangue e seu corpo ali na cruz do Calvário. E ali esmagou a cabeça do inimigo. E agora, Pai, o que o Senhor requer de nós é a nossa confiança total no Senhor. Davi disse para Golias: eu vou lutar contra você em nome do Deus Todo-Poderoso. E nós também lutamos contra Satanás e toda a sua milícia, em nome do Deus Todo-Poderoso. E a vitória é certa, através do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Pai, abençoa a tua igreja. Pai, aqueles que estão enfrentando problemas, batalhas psicológicas, espirituais, que nessa manhã, orientados pelo teu Espírito Santo, coloquem toda a confiança no Senhor, porque a vitória é garantida. Te adoramos, Pai, te bendizemos, em nome do Senhor Jesus. Amém.